Oi pessoal, meu nome é Natália Alcântara, eu sou nutricionista, especialista em nutrição vegetariana e hoje a gente vai falar sobre os erros mais comuns na transição para o vegetarianismo. O primeiro erro, que é muito comum na transição da alimentação onívora para a alimentação ovo-lacto-vegetariana, é tirar carne e colocar ovo, como se fossem na mesma proporção. Então, por exemplo, se você consumia 100 gramas de carne e essa carne tinha mais ou menos 30 gramas de proteína, eu iria tentar consumir 30 gramas de proteína em ovos. Isso seria mais ou menos o consumo de 5 a 6 ovos. Essa não deve ser a matemática correta, porque os alimentos são muito mais do que proteínas. Então não é somente contar as proteínas da carne e contar as proteínas dos ovos para fazer essa substituição. A gente precisa equilibrar com todos os macronutrientes, carboidratos, gorduras e micronutrientes também, como ferro, cálcio, zinco. Então, é muito comum tirar a carne e substituir pelo ovo e desequilibrar completamente a alimentação ou consumir uma quantidade muito grande de queijos e ovos. O segundo erro muito comum é não substituir a carne pela leguminosa. Como a gente falou no vídeo anterior, a carne deve ser substituída pelas leguminosas, que são feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja e amendoim. Muitas vezes as pessoas tiram a carne e aumentam o consumo de pães, de massas, de arroz, elevando bastante o consumo de carboidratos nas refeições. O carboidrato não é um problema. Os indivíduos vegetarianos tendem a consumir mais carboidratos do que os onívoros, sim, porém não mais do que a recomendação, e isso também não causa um sobrepeso ou obesidade nesses indivíduos. A gente não precisa ter medo de carboidrato, porém é necessário equilibrar esses carboidratos, ou seja, essa raiz, esses pães, essas massas, também com essas leguminosas, que são os alimentos que eu já falei para vocês. Então, cuidado! Quando estiverem comendo fora de casa, sempre a opção mais prática pode ser um macarrão, pode ser um sanduíche de queijo, e isso em excesso pode desequilibrar esse plano alimentar. O terceiro erro comum é achar que você precisa comer industrializado o tempo todo para substituir a carne. Então, por exemplo, hoje no mercado já existem hambúrgueres, vegetais, salsichas, almôndegas, bolinhos, doces, pizzas veganas. Então, todos esses alimentos, eles não são a base da alimentação vegetariana. Você não precisa e nem deveria aumentar o consumo desses industrializados porque parou de comer carne. O quarto erro comum é não variar no consumo das leguminosas. Então, hoje, a maioria das pessoas tem o hábito de consumir arroz, feijão e salada no almoço, por exemplo. Mas se for todo dia comendo esses mesmos alimentos, a probabilidade de enjoar é muito grande. Então, é muito importante variar dentro da família das leguminosas. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, inclusive o amendoim, que também é uma leguminosa, embora ele vai ter uma quantidade maior de caloria e de gordura se comparado com as outras leguminosas. Então tentem sempre modificar essa leguminosa, que aí a gente já vai falar sobre o quinto erro comum, que é consumir essa leguminosa no mesmo formato. Então eu posso consumi-la em formato de grãos, em formato de sopas, em formato de macarrão de leguminosas que já existe no mercado, bolinhos, hambúrgueres. Todas essas são formas diferentes de consumir essa leguminosa e a gente vai poder aí variar tanto na preparação como no tipo de leguminosa que vai ser consumida. Um erro muito comum também é desistir quando acontece algum tipo de recaída. Então, na verdade, eu não gosto nem muito dessa palavra recaída, mas quando você escolhe reduzir o consumo de carne e por acaso você consome algum alimento que não estava previsto ou que você não gostaria de consumir, você começa a se rotular achando que você não é capaz, que você não faz parte daquele processo, que você não consegue aquele objetivo. E aí, isso é um erro muito comum que faz com que as pessoas desistam desse processo porque cometeram alguns deslizes. Então, a ideia deixa isso pra lá, esquece o que passou, organiza a despensa, organiza a geladeira e recomeça. E o último erro muito comum, gente, é achar que não vai precisar de suplementação. Esse é um tema que ele é bem polêmico, mas ele é importante falar, que não existe nenhum alimento de origem vegetal que seja fonte de vitamina B12. Então, em algum momento do seu processo de transição, vai ser necessário suplementar a vitamina B12. Em relação aos outros nutrientes, a gente consegue sim adequar através da alimentação. Mas mesmo indivíduos ovo-lacto ou indivíduos onívoros podem ter deficiência de vitamina B12 ou de outros nutrientes.
Então, a não suplementação pode trazer para você algumas consequências e alguns sintomas em relação à sua saúde indesejáveis. Então, é muito importante fazer o monitoramento dessa vitamina e, claro, a adequação desses nutrientes. Outro ponto que é muito importante falar é: tá, Natália, mas e se eu for ovo-lacto-vegetariano, eu preciso suplementar B12? Veja, para a gente atingir a recomendação de B12 diária, é uma média de 3 a 5 fatias de queijo ou ovos para consumir por dia, caso você queira atingir a recomendação diária de B12. Normalmente, o indivíduo que está em transição não vai consumir essa quantidade de ovo e de queijo. Então, possivelmente, a gente vai precisar em algum momento também suplementar. Então é muito importante o acompanhamento nutricional para fazer a avaliação desses exames bioquímicos e saber se as taxas estão todas em dia. Gente, esses foram alguns erros comuns no processo de transição para o vegetarianismo. O que é que você achou? Você se identifica com algum erro? Tem feito algum desses processos que eu falei? Então fica bem atento para fazer o processo de transição com muita saúde, de forma bem confortável e de maneira sustentável. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que está no processo de transição para que ela não erre. Curte aqui e ativa as notificações para você receber os nossos próximos vídeos.